Boa noite, irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada um de vocês. Estamos aqui iniciando mais um podcast com a Carla, com a irmã Camila e com a irmã Leidiane. Então vamos iniciar o nosso encontro dessa noite cantando com muita alegria, mais ou menos assim. Nara, 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 nara. Todos esses dias esperei, eu vim contando as horas pra chegar, encontrar vocês aqui, amigos e irmãos. A semana inteira quis estar neste lugar de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Nara, 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 nara. Nara, 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 nara. Cada passo ele ordenou, em boa companhia devo andar e fugir da ocasião que me faz errar. E por isso eu vim buscar a paz neste lugar de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Nara, 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 nara. Nara, 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 nara. Mais uma vez. Nara, 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 nara. Nara, 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 nara. Amém, irmão e irmã. Que alegria a gente iniciar o nosso encontro dessa noite assim, né? Com uma música tão legal, né? Tão bonita essa música. Então que você possa nesse momento também trazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inclina a sua cabeça. Procure um lugar nesse momento que você possa realmente se concentrar e pedir a Deus que Ele, nessa noite, possa tocar o seu coração, pedir pelo Espírito Santo também, que possa fazer morada em nossas vidas, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo nessa noite quer falar comigo, quer falar com nós que estamos aqui e quer falar também com você. Então, esse é o momento de você se desligar, né? Talvez procurar um lugarzinho bem confortável aí, talvez na sua cama, na sala, na cozinha, onde você achar melhor, talvez no trânsito, né? Mas que você possa nesse momento se concentrar e realmente focar. Eu tenho certeza que essa noite vai marcar o seu coração, vai marcar a sua vida. E vamos cantar bem suavemente esse refrão, porque qualquer lugar é um lugar de adoração, qualquer lugar é um lugar de vida. Então que você possa fazer deste momento, onde você estiver, um lugar de adoração, um lugar de vida. De adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida, de adoração e vida, de adoração
para a gente aprender um pouquinho mais sobre a nossa Santa Igreja e sobre os seus ensinamentos. E por isso, nesta noite de grande alegria, o assunto muito especial rezado por nós é o mês missionário. Então, além das irmãs, eu gostaria também de convidar, em nome da Missão Haste Céu e Misericórdia, o fundador, o Eudes. Eudes, bem-vindo! Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, que essa noite a gente possa refletir, então, sobre o mês missionário que a igreja, então, institui e pede para que a gente reflita. Então, todo mês de outubro é dedicado às missões. Mas vamos entender um pouquinho o que a igreja quer dizer e por que ela instituiu esse mês e qual que é a importância de sermos missionários. Às vezes a gente pensa que missão é realmente largar tudo e ir para onde o Senhor quer que a gente vá, né? Deixar nossa família, foi o caso dos irmãos, né? Mas também a gente é convidado a ser missionário no nosso dia a dia, não é mesmo? Então todo dia é uma missão que Deus nos dá, que é responder o chamado dele, e esse chamado deve ser de santidade. Então, para a gente começar a refletir um pouquinho, eu gostaria, irmãos, que vocês comentassem um pouquinho por que a igreja instituiu o mês missionário, qual que é o objetivo da Santa Mãe Igreja em fazer com que os cristãos católicos, né, nós leigos, e também aqueles que vivem a vida consagrada, como vocês, podem trazer para a nossa vida pessoal, né, essa reflexão sobre as missões. Então, boa noite, né? É uma alegria estar aqui com vocês. E meditar sobre as missões é belo para nós porque é a nossa vida, né? E é o chamado para todos, né? O chamado universal, né? Da santidade que nos leva à missão, né? Quase que uma consequência disso, né? E o mês de outubro tem esse grande tema da missão, né? Como uma didática que vai crescendo, né? A gente pega o mês de agosto, o mês das vocações, né? Temos setembro, o mês da palavra, né? E em outubro chega esse grande mês da missão, desse envio, né? E a gente começa o mês de outubro celebrando a patrona, a padroeira das missões, que é a pequena Santa Teresinha, né? Depois a gente vai ouvir um pouco mais sobre ela, né? Que é essa alma simples de uma grande união com Deus, né? Que foi missionária sem sair do convento. Pela sua oração, ela chegou até os confins da terra e é um exemplo para nós, né? Então a gente toma esse mês de outubro para meditar sobre as missões, mas principalmente para se colocar a serviço, né? A missão nada mais é do que estar a serviço de Deus, né? E a igreja é missionária desde o seu início, né? A igreja é colocada como missionária por Jesus Cristo. Jesus foi o grande missionário, né? Que andou fazendo bem, curando e pregando, né? E que envia os seus apóstolos a fazer o mesmo, né? Então, esse mês de outubro é especial realmente, mas tomamos ele como mês missionário por causa da nossa padroeira Teresinha. E lembrando que Santa Teresinha é baluarte da Missão Haste Céu e Misericórdia, né? É verdade. A irmã falando ali, né, exatamente, o mês missionário começa exatamente com Santa Teresinha, né? E esses dias, né, nós na missão, semana passada, há 2 semanas atrás, nós tivemos uma assembleia comunitária dedicada exatamente a Santa Teresinha, né? Porque para gerar no nosso coração a disposição missionária que Santa Teresinha teve. Eu até brincava com os irmãos que estavam na assembleia, eu dizia, olha, realmente nós somos filhos de Santa Teresinha, viu? Porque nós queremos fazer tudo. Santa Teresinha tinha aquele desejo, aquele impulso interior de ser missionária. Mas não só de ser missionária, ela dizia que queria ser tudo. Queria ser padre, queria ser missionária, queria ser apóstolo, mártir, né? E a gente vai herdando isso também dela, por quê? Porque é assim um coração inflamado de amor a Jesus, né? Um coração que se inflama do amor de Jesus é esse coração que de fato quer viver tudo aquilo que ele viveu. Então, Jesus não se limitou, né? Não se limitou em Nazaré. Jesus percorreu outras cidades anunciando a boa nova da salvação. Inclusive hoje, o evangelho de hoje, ele mesmo nos ordena: ide, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Então,
Na Santa Teresinha, para nós, como Missão Oásis de Céu e Misericórdia, também nos ajuda a perceber o nosso papel na igreja. Exatamente encontrar o nosso lugar na igreja. Nós somos uma comunidade missionária que nos dedicamos ao serviço da evangelização e da missão, indo naqueles lugares que muitas vezes talvez um sacerdote não conseguisse chegar, né? Indo um lugar que talvez outras expressões da igreja não conseguisse alcançar. Então, na missão, Santa Teresinha nos amplia esse olhar sobre a dimensão da evangelização, né? De não nos limitarmos, porque nós entendemos isso, né? Ela dizia, eu quero tudo, né? Então, de Deus eu quero tudo. Então, de Deus acolhemos o seu chamado e tudo aquilo que o chamado Deus comporta. Amém. Irmã Leidiane, tem uma frase que o Eudes falou que eu gostaria de ouvir da senhora no testemunho, né? Porque o Eudes falou que também a missão é esse impulso, né? Essa também decisão, né? Somos chamados, a irmã Camila também falava, nós somos chamados pela santidade a sermos missionários. Mas aí, como responder esse chamado de Deus? Porque o Eudes também falou no evangelho de hoje que a gente está em meio de lobos. E a nossa sociedade hoje não vê a missão para Deus como uma forma bonita de entender que essa de verdade é a nossa vocação, que é viver para Deus nos faz felizes. E a gente tem que dar muita atenção para as coisas do mundo, porque o mundo vem exigindo muito de nós, né? E a gente às vezes para de pensar que talvez a nossa missão é a santidade, né? A gente coloca outras coisas na frente da nossa real missão. Mas como parar e entender isso? Que a nossa missão é ser de Deus primeiro. Bom, é justamente na vivência de cada dia, né? Na alegria de ser missionário, né? Na alegria de pertencer a Deus, é onde a cada dia nós vamos compreendendo esse desejo de santidade, né? Também muitos santos nos diziam, né? Que toda a santidade consiste em amar a Deus. E todo amor a Deus consiste em fazer a sua vontade. Então, a partir do momento que nós dizemos um sim para a vivência da missão, né, nesse impulso do nosso coração de dizer eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, né, onde eu passo a ter a plena certeza que eu quero viver uma vida em santidade. Né, e mesmo diante de tudo que nós vemos no dia de hoje, nos dias de hoje, né, mesmo diante de tantas coisas, realidades difíceis, né, como você disse, que encontramos com as pessoas, né, pessoas que sofrem, pessoas que passam por dificuldade, né, mas o real sentido de missão é verdadeiramente deixar com que haja esse encontro com as pessoas, né? É permitir com que, por meio desse impulso do nosso coração, né, as pessoas possam deixar amadas por Deus, né? Possam deixar ser encontradas por Deus. Né? Então, não se deve perder realmente esse sentido de santidade. Né? Eu sou missionária, estou aqui na missão, né? Mas no meu coração deve a cada vez mais gerar esse sentido de ser santos, né? O porquê ser santos. Porque estamos cumprindo a vontade de Deus. Né? Então, a cada dia, nesse impulso, nessa alegria, né, Deus vai nos dando essa fortaleza, essa graça. Irmã Camila, um dos pilares também da Missão Oásis de Céu e Misericórdia, e eu sei que aqui na comunidade vocês trabalham muito também, é a juventude. E olhando para o jovem, vamos dizer que tem um jovem aí em casa ouvindo esse nosso podcast. Esse jovem, ele trabalha o dia todo. À noite ele vai para a faculdade, ele namora, ele vive, às vezes vai à igreja, às vezes não, mas tem algo no coração dele que pulsa por algo maior. E talvez ele ainda não se encontrou, digamos assim. Aonde entra a missão nisso? Será que qual que é a chave para ele encontrar essa resposta em Deus? Que a missão dele talvez não esteja somente na faculdade, somente no trabalho, somente no namoro. Esteja um pouquinho além do que os olhos dele podem enxergar. É bonito pensar sobre isso, né? É bonito porque acho que tudo vai de uma experiência com Deus, né? A partir do momento que você tem essa experiência de Deus e que você se abre à vontade dele, é o tempo que você faz aquela grande pergunta, né? O que queres que eu faça, né? E somente uma alma que teve esse encontro com Deus
consegue ter essa disponibilidade de perguntar a Deus aquilo que Ele quer. Porque a gente quer muito cumprir e que se realize as nossas vontades, os nossos sonhos, né? Que é natural, né? Natural de todos, né? A gente tem as nossas metas, às vezes coisas que a gente sonha desde a infância, né? Mas de pensar que Deus tem um sonho para cada um, né? E tem um plano de amor e que o plano dele é muitas vezes melhor do que o nosso, né? Vai nos fazendo dar esta abertura a Ele, né? Eu vejo, tiro por mim, né? Que eu também não pensava na vida consagrada de forma alguma antes, né? Por talvez não ter tido esse contato, né? Talvez se tivesse tido o contato antes, ainda eu teria pensado antes. Porque já era plano de Deus, né? Já estava nos sonhos de Deus na minha vida, né? E quando eu tinha 15 anos, eu tive esse chamado, né? Esse chamado de Deus, né? E foi aí que eu disse: Senhor, se tu queres, se tu me chamas, eu me dou, eu me lanço, né? Então, e é um lançar, né? É um lançar realmente, né? Talvez sem saber e sem ter a maturidade necessária para dar um passo à vida consagrada, né? Mas é a experiência de Deus, né? Eu costumo dizer isso, né? Foi essa experiência que eu tive e foi essa experiência que também me impulsionou a ser missionária, né? Essa experiência de Deus fez com que a minha vida mudasse, né? Então, todos que tenham a experiência de Deus podem também ter as suas vidas transformadas, né? Seja no chamado à vida consagrada, missionária, contemplativa, seja no matrimônio, todos são chamados a essa união com Deus, né? A irmã falando, cara, eu queria aproveitar também o gancho, porque ela me fez recordar também o meu testemunho pessoal, né? Assim, a minha vida. Foi muita, isso que a irmã vai falando tem um grande sentido, porque o profeta dizia, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, a experiência de Deus ela é fundamental nesse caminho. Eu lembro que quando eu comecei a sentir o chamado para a vida missionária, na verdade, eu não tinha muito quem me orientasse naquela época, né? E nem sabia eu não sabia discernir a voz de Deus. Eu rezava, mas não sabia discernir a voz de Deus, né? Então, eu lembro que eu peguei uma revista, não sei se vocês lembram, uma revista que não é nem religiosa, né? Era de uma ONG chamada SOS alguma coisa que eu não lembro bem. E essa revista, ela era uma revista de divulgação que convocavam pessoas profissionais ou voluntários para se dedicarem a essa ONG na África, né? E eu dizia, meu Deus, eu sinto que no meu coração é isso. Eu começava a ler, tentei entrar em contato algumas vezes, né? Mas em um dado momento eu comecei a fazer um caminho de busca da vontade de Deus através da oração e também procurando alguém que pudesse me dar uma orientação, porque eu era muito jovem, né? Então eu não sabia muito por onde ir. Então eu vi aquela revista, me encantou, vou para a África. Então, e comecei a buscar, até que encontrei de fato assim um caminho vocacional que eu fiz dentro da comunidade Shalom. E como foi importante a experiência de Deus que eu vivi, que despertou meu coração para a vida missionária, me senti seduzido e alguém que pudesse me dar uma orientação. Olha, é por aqui, se faz dessa forma. Não que a pessoa fosse me dar respostas, não, mas a orientação. Como ser seta, né? Ser seta, exatamente, que indica ali. E como foi importante ter alguém ao meu lado que rezasse por mim, que me ouvisse os anseios do meu coração também, para me ajudar a tomar uma decisão. Isso foi muito importante. Isso é bem interessante, né? No sentido de que, realmente, às vezes a gente como jovem se pergunta, né? Como a irmã dizia, o que Deus quer de mim? Então, muitos jovens podem se perguntar, na idade de 15, 16 anos, né? Justamente, é preciso buscar conhecer, né? Como eu dizia, encontrou uma revista, né? E por meio dessa revista foi lendo e foi ali conhecendo algo que Deus queria dele, né? Então, às vezes a gente pode se perguntar, o que Deus quer de mim?
Mas se daí eu paro, fico ali, não procuro conhecer, não procuro ir à igreja, não procuro participar de um grupo de oração, né? Não procuro a orientação de um padre, então daí eu não vou conseguir discernir o que Deus quer de mim, né? Mas se eu busco este conhecimento, se eu busco conhecer aquilo que Deus quer de mim, então com certeza o Senhor ele vai mostrar de várias formas, né? Porque tudo na nossa vida tem que ser alimentado. Sim. Muito mais a nossa fé, né? Muito mais aquelas respostas que a gente quer de Deus. E também não adianta a gente também ficar só ali numa busca, mas a gente não parar, a gente não rezar, a gente não discernir, né? Mas também a gente falou de jovem, mas também nunca é tarde para ser missionário. Nunca tá. A gente também, né, conhece tantas pessoas que talvez conheceram o próprio Jesus Cristo com uma idade muito longe da juventude, né? Que amaram ao nosso Senhor muito longe da juventude. E assim, voltamos a falar que a missão não é somente consagrar-se, deixar sua casa, seu lar, seus pais e ir para outro estado, como é o caso de vocês, ficar longe de casa. Mas é aquela missão dia a dia, né? Com seu esposo, com a sua esposa no matrimônio, com seus filhos na maternidade, na paternidade, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho. Então agora, mudando o cenário, quem sabe é o pai de um jovem que está assistindo, né? E aí a gente tem aí uma pessoa que há pouco tempo conheceu a Jesus, mas que dentro de si também busca as respostas para as suas orações, para o seu coração. Como essa pessoa agora pode dar o primeiro passo rumo à missão? A uma missão assim simples, não de ser missionário consagrado, mas de encontrar nosso Senhor através das missões diárias que a gente é convidado a fazer. Então, que vai. Eu vou começar e as irmãs depois completam. Essa pergunta ela tem uma importância, sobretudo no tempo de hoje, né? Sim. Então, nós vamos vendo que a Carla ressaltou bem. Nós deixamos tudo, deixamos família, deixamos um projeto de vida para nos dedicar à vida missionária, né? Então, mais aqueles que no dia a dia, no cotidiano, como viver essa missão? E no mundo atual, a família, ela aos poucos foi perdendo exatamente o sentido de igreja doméstica, né? Então, os pais, por exemplo, o papel dos pais na educação da fé. Então, para um pai de família, como ele viver a dimensão missionária, exatamente Deus o chamou a uma grande vocação, de colaborar com Deus na sua obra criadora e, consequentemente, na formação de filhos para Deus. Então, a educação na fé, a educação religiosa no sentido daqueles que são católicos, ou se alguém aí de alguma igreja, até evangélica, não sei, que às vezes alguém de outra denominação está assistindo. Então, o papel dos pais no processo como missionário dentro da família é exatamente conduzir os filhos a uma experiência de Deus. Ou seja, se os pais rezam, os filhos vão ver o testemunho do pai que reza. Então, se o testemunho do pai dentro de casa é um testemunho de pastoreio no sentido de preocupação, por mais que ele trabalhe, passe o dia fora, mas ele tem aquela atenção de que quando retorna para o lar, a primeira coisa que faz não é entrar dentro do seu quarto, que às vezes, né, chega cansado e se larga lá no sofá ou lá dentro do quarto, se tranca, não. Mas procurar saber do filho, estar atento ao que os filhos estão vivendo no dia a dia, o que é que eles estão assistindo, não para controlar, o que é que eles estão vendo no celular, as redes sociais hoje que são apelativas. Então, eu posso dizer, a dimensão missionária na família é um grande desafio hoje. Não é daquele controle, né, no sentido negativo, de ter que ter controle de tudo, né, não. Mas o papel mesmo na educação e, sobretudo, na educação para a fé, né, para Deus, né, que hoje nós vemos que tem sido tão esquecido, na verdade, hoje, né? E
completando, né? Eu acho que vai muito também da tua vivência, né? Você vai transbordar aquilo que você está cheio, né? Então é importante estar cheio de Deus, né? E quando a gente visita uma das nossas missões, é ir de casa em casa, né? E vai aí diversas realidades, né? Mas o que a gente sempre orienta é essa vivência dos sacramentos, né? Porque se aí você está confessado, né? Tem uma confissão frequente, né? E a confissão é sempre uma libertação, é sempre uma renovação, né? Sempre ali tem uma direção espiritual, né? E a comunhão frequente também, participação da missa, né? A Eucaristia, a adoração, a própria oração diária, né? São todos esses alimentos que vão nos fortalecendo, né? Para todas as batalhas e os desafios que a vida vai nos apresentando, começando em casa, né? Que às vezes são os grandes desafios, né? Tem tanto como uma criança, como já um adolescente ou um filho adulto, né? Muitas vezes requer algo a mais, né? E ali os pais são chamados a ser este alicerce, né? E se a gente vê famílias que não têm esse alicerce bem formado, né? E se Cristo não é a rocha realmente daquela casa, facilmente isso cai, né? Realmente se desmorona porque aí falta ali o principal, né? E temos Deus como esta base, né? É nele que nós nos fortalecemos, é nele que nós nos inspiramos, né? E temos da igreja como nossa mãe todos estes auxílios realmente, né? Que nós necessitamos, né? Para a gente ser santo e nessa busca de santidade também levar outros à santidade, né? Aí eu dizia numa casa esses dias que a gente estava em missão ali no Irani, né? E eu falava desse ser cristão, né? O ser cristão não é só quando você vai à igreja e está na missa e está ali, né? Ou mesmo rezando o texto, que é claro, são formas de concretizar a nossa fé, né? Da vivência. Mas passa em tudo, né? Passa em você ir no mercado e te dar um troco errado e você dá conta, né? Mas eu sou cristão, né? Talvez se eu fosse de outro lado, hoje é meu dia de sorte, né? Guardei ali, né? As 10 pilas, tá bom, né? Mas o meu ser cristão vai fazer com que eu viva a honestidade, né? Vai saber que eu dê aquilo que é justo para os outros, né? Se eu tenho funcionários. E aí vai fazendo parte do nosso dia a dia em tudo aquilo que nós vivemos, né? Então é só quase que uma ramificação, né, que vem ali de Jesus e a gente leva. E esse é o papel de ser família, né? Ser honesto com os outros, com os que estão em casa, né? E também no sentido de ser pai é ter o papel de cuidar dos filhos, né? Então, isso nós já sabemos desde o início, né? Da criação, como eu dizia, né? Deus Pai nos criou com amor, nos criou com carinho. Então, o papel do pai também é este papel de cuidar, de amar. Então, de chegar em casa de noite, de dar esse abraço apertado, né? De dar esse cheiro na cabeça, como costumamos dizer, nesse cuidado de pai. E permitir com que os filhos possam sentir este amor de pai, né? Como é bom, cada um de nós somos filhos, né? Então, como filho, nós desejamos também este carinho, né? Desejamos também esse amor dos nossos pais. E como é importante demonstrar este carinho, né? Demonstrar esse amor, que é sinal de cuidado, né? Um para com os outros, dos filhos para com o pai, né? Para com os pais. E isso, claro, vai gerando uma boa relação, né? Então nós vamos também compreendendo o que é ser família por meio desta demonstração de carinho, né? Se eu atuo bem com meu pai, se eu falo bem com a minha mãe, então isso é sinal de que nós vivemos bem, né? E se acaso acontecer alguma relação, né, que não seja agradável, mas ali por meio do perdão, da reconciliação, né, onde também nós vamos passando a compreender a situação um dos outros, né, e vamos vivendo conforme a vontade de Deus. São Paulo dizia não, ainda diz, né? Na palavra ele diz assim: vós sois carta de Deus. Isso tem uma força de testemunho muito forte, né? Então, ou seja, na família, a gente falou aqui de família, de pais, né? Mas pode ser alguém na vida profissional, né? Um profissional liberal, por exemplo, o esposo da Carla, que hoje ele trabalha como agente de marketing numa empresa. Por exemplo, naquela empresa dele, ele vai ser um testemunho, vai ser uma carta viva de Deus para que as pessoas também olhem para ele e vejam, a partir do testemunho dele, a manifestação da presença de Deus. E eu estava lembrando uma coisa aqui também,
Lá na missão a gente tem promovido muito isso entre nós, os cenáculos de oração da missão, entre os membros da missão, o que nós chamamos de ágape. E o que é o momento de ágape? É um momento até mesmo que os irmãos da comunidade de aliança, por exemplo, eles vivem em família. Eles transbordam na família aquilo que eles vivem na experiência da célula, na experiência do cenáculo. E o ágape geralmente começa com um momento de oração, e depois o momento de oração ali pode ser feito a partir da palavra e também a dimensão da vivência fraterna. Você já imaginou, a irmã dizia, Deus, Cristo é a rocha e o centro da família. Se nós nos habituamos dentro do nosso seio familiar, colocar a centralidade de Cristo pela palavra, pela oração e pela fraternidade, então aquela família ela vai se tornar um testemunho, uma luz diante do mundo, da sociedade, né? Sim, mas aí também a gente falou tudo muito bonito, ligado a Deus, né? Ligado a responder esse chamado. Mas a gente sabe que em tudo aquilo que também tem Deus, também tem cruz, né? Sim. Então a missão, ela também nos traz uma cruz, né? Porque aí a gente dá mais sentido a essa missão, né? A cruz do nosso Senhor nos mostrou que a gente precisa passar pela dor para chegar ao céu, né? Então, a frase da minha vida eu sempre falo, né? Em todo lugar que eu vou, e que é muito forte para mim, que eu aprendo muito com a cruz, é a frase de São João Paulo II, né? São João da Cruz. Não há céu sem cruz, né? Então, a gente sabe que pra gente ser feliz na nossa missão, a gente tem que passar pela cruz. Mas a gente não sabe lidar com a dor, né? Porque somos pecadores, somos fracos e somos humanos. Então, irmã Camila, meio uma dificuldade de responder esse chamado de ser missionário. Como responder com tranquilidade? Tranquilidade. Bem, acho que a cruz precede a graça, né? Realmente é essa verdade que a gente experimenta no nosso dia a dia, né? Eu lembro que quando eu entrei na comunidade, eu pensava que eu já sabia de muita coisa, porque eu já era de caminhada, já ia de grupo de oração, né? Então não era assim um jovem que estava de repente entrando numa comunidade, né? E realmente a vivência, no nosso caso da vida religiosa, né? Nós pertencemos à comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus, né? A comunidade nasceu lá no Nordeste, né? Na minha cidade, João Pessoa, que sou paraibana. Nós somos paraibanas, né? E a comunidade, a vivência da comunidade, a vida fraterna é um grande modelar, né? Às vezes é aquela cair do cavalo, né? Aquela experiência de São Paulo, né? E aprender tudo de novo de uma forma diferente e depois fazer com que tudo aquilo que você aprende, que experimenta, transborde na missão, né? E a missão muitas vezes é bem desafiadora, né? Eu sou missionária há 12 anos, né, que entrei na comunidade, então já foi aí várias experiências, né? E uma das difíceis para mim, né? Vamos partilhar um pouco também das cruzes da missão, né? Que é justamente às vezes esse sentir essa indiferença a Deus, né? Então, nessas visitas principalmente que a gente vai nas famílias, né? A gente pode encontrar qualquer realidade, né? Que abre a porta pra gente, né? E mesmo quem abre a porta não quer dizer que eles estão acolhendo a missão, né? Às vezes é para falar alguma coisa, né? Então, às vezes é muito duro a gente ouvir e sentir aquele coração totalmente fechado à vontade de Deus e decidido a não querê-lo, né? Simplesmente, né? E a gente tentar e mostrar e rezar, né? E sempre numa intercessão, né? Quando nós vamos, a gente sempre vai em dois, pelo menos, né? Então um fala, outro reza, né? Quando as coisas estão assim mais acirradas, né? Enfim, né? Mas na liberdade, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Deus
Deus é muito educado, né? Ele só entra quando você permite, né? Apesar de poder, né? Ele tem todo o poder, né? Mas nos deu o presente da liberdade, né? E a gente sabe usar dela ou não, né? E às vezes a gente se entristece, né? Porque a gente, ai meu Deus, é tão bom ser de Deus, é tão bom se sentir amado por Ele, né? E com certeza essas reações são a falta dessa experiência de Deus, são traumas de diversas formas e lugares, né? Mas que às vezes, para nós como missionários, é duro sentir, né? Sim. Essa rejeição, não a nós, né? Eu sempre dizia isso, né? Se alguém não nos fecha a porta, diz que não quer ouvir, né? Por exemplo, eu não sinto rejeição à minha pessoa, né? Mas a gente vê que é uma rejeição a Deus mesmo, né? Eu não quero saber, né? Eu não quero ouvir, né? E a gente fala, não vamos desanimar, né? Tá certo, Deus abençoe, vamos para outra casa, né? Vamos partir para a missão, né? Porque realmente essa experiência de ser esse... Eu não gosto mais de dizer canal, somente um canal, né? Mas de ser esse reservatório, né? Eu aprendi esses tempos, né? Li a alma de todo apostolado, né? E ele vai falar sobre isso, né? Ser não só um canal, porque às vezes você ser um canal, como missionários todos, né? São chamados, a graça passa por ali, mas às vezes fica ali vazio, né? Sim. Mas quando tu é um reservatório, você vai se encher daquela graça e vai transbordar, e esse transbordar é a missão, né? Mas parte da tua vida interior, né? A tua vida de oração, né? E isso é que nos fortalece como missionário, né? Acho que os irmãos partilham disso, né? A gente se fortalece na oração, né? E ali está diante de Jesus e às vezes de partilhar com Ele as nossas lágrimas, né? E ser fortalecidos por Ele, né? Para assim a gente poder continuar. Principalmente sentir este consolo de Deus, né? Em meio à cruz, em meio às dificuldades, mas poder saber que você está ali tão perto de Deus, né? Então nós como missionários, claro, temos essas dificuldades, né? E também justamente essa dificuldade vem em fazer aquilo que mais nos custa, né? Como também nos diziam muitos santos, o que é que mais me custa? Né? Como Santa Teresinha, né? Que desejava realizar tantas missões, mas Jesus pediu dela que ficasse ali naquele mosteiro rezando. Então isso foi uma cruz, foi uma dificuldade para Santa Teresinha, mas que ela soube abraçar com amor, soube viver aquilo que era a cruz, mas realmente assim como o desejo de amar mais e mais a Deus, né? Então o sentido da cruz não é somente de morte, não é somente de tristeza, não é somente de desolação, né? Mas a cruz é verdadeiramente abraçada com amor, né? Para que assim a gente seja fortalecido em meio às dificuldades, né? Como tem aquela música de Frei Gilson que diz assim, quando estou em alto mar, né? Então é estar nessas águas profundas que geram medos, que geram dúvidas, mas é justamente esse ressurgir para o que Deus quer de nós. Então depois que a gente passa por essas águas profundas, a gente pode ver que algo maior está nos esperando, que é justamente o céu, né? A nossa morada eterna. Então é preciso passar pela cruz para que assim depois possamos viver plenamente a graça e a alegria de Deus. É verdade. E eu geralmente, pela minha experiência também, dentro daquilo que eu vou vivendo também na espiritualidade da missão, você termina vivendo encarnando a espiritualidade. Eu acredito que as irmãs vivem isso e você também, né? Porque você é missionário dentro da família. Mas eu comparo muito essa experiência vivida na carne, né? E por isso que eu comparo muito também a dimensão missionária ao casamento, né? Nós que abraçamos também a vida missionária, somos chamados a uma união com Jesus, né? E nós dizemos muito isso na missão, né? Nós somos aquelas almas esposas onde o Senhor nos desposou, mas Ele nos desposou num lugar que foi a cruz. Então, nosso lugar de repouso sempre será a cruz, nosso local de consolo sempre será a cruz, mas não é de uma forma muito romântica, não. É de uma forma muito concreta, né? Sim. Mas por que eu digo nosso lugar de repouso, nosso lugar de consolo? Porque
de fato, nós vivemos essa dimensão com o Senhor, né? Da oferta, da entrega. Por exemplo, se você me perguntar, dentro da dimensão missionária, a experiência de cruz que eu vivo e que eu já vivi, eu vou sempre dizer que são duas, né? A experiência de morrer para mim mesmo, porque é todo santo dia, viu? É uma experiência de morte diária, de morrer para a sua vontade, de morrer, né, para os seus gostos, né, para os seus planos, abrir mão de você, né, da sua vida. E isso comporta renúncias, né? Renúncias de muitas vezes de ter que, aquele dia que eu gostaria de estar descansando, né? Na frente de uma televisão comendo pipoca, no frio e tomando chocolate quente. Quem nunca pensou nisso? Nós missionários sentimos amo, né, irmã? Então, mas de saber que muitas vezes nosso Senhor vai me proporcionar, mas muitas vezes eu vou ter a privação daquilo, né? Então eu falei isso de uma forma muito simples, né? Mas eu digo de renúncias às vezes que requer de nós um esforço muito grande. Eu particularmente, um grande sacrifício meu é minha vontade. Eu digo sempre isso, sacrificar minha vontade é uma cruz para mim, né? Eu lembro que uma pessoa uma vez rezando por mim, ela dizia, fala uma linguagem bem carismática, que talvez alguém que esteja ali do outro lado não vai entender, mas vocês vão entender e vocês vão compreender a partir do que eu vou falar. Então, a pessoa rezava por mim e dizia, nosso Senhor me dá uma visualização para você, de você suspenso como uma cruz. Eu olhava para ele e dizia, Jesus, e a cruz? e ela disse que nosso Senhor inspirava a me dizer que a minha cruz era a minha carne. E aquilo para mim se tornou um motivo assim de oração, de levar para retiro e de mergulhar no mistério da minha fragilidade, da minha fraqueza humana, né, que muitas vezes quer o conforto, que muitas vezes quer tantas outras coisas e que ela é minha cruz, né? E um grande desafio é ver, a irmã falava ali, né, da dimensão de visitar e às vezes você não ser acolhido. E um grande desafio para mim também, às vezes, é a impotência diante de algumas realidades da missão que você olha, né? Eu já passei por muitas realidades assim, não é, irmã? E você diz, meu Deus, eu não vou conseguir fazer outra coisa senão rezar, né? E ser ali consolo naquela hora, estar ali presente. E às vezes a vontade que você tinha era de talvez assumir com a pessoa aquela realidade, mas você olha para você, a sua limitação não permite, né? Então, uma outra dimensão de cruz e de desafio para mim foi essa dimensão da impotência, às vezes, né? De você se sentir impotente diante da dor do outro, né? A missão engloba tudo isso, né? Ela é muito mais... a gente poderia passar horas aqui, eu estou adorando ficar horas aqui com vocês, né? E eu acho que pra gente finalizar, pra também não ficar muito longo pro pessoal, e talvez eles sentirem um gostinho de procurar mais sobre missão, já que a gente não pode falar tudo aqui, eu gostaria que vocês terminassem olhando para quem está lá em casa. Então, no caso vai ser para a câmera, mas que o Senhor inspirar no coração de vocês para falar sobre através do testemunho de vocês, para talvez quem está aí em casa ouvindo a gente e talvez depois dessa conversa que a gente teve passou a olhar para a sua vida e entender que quem sabe ele não estava levando a sua vida como uma missão. Ou às vezes tem algum jovem ou até alguém mais velho que sentiu o desejo de ser missionário, glória a Deus, por assim, né? Que o Senhor nos permita essa graça, né? Sermos reservatórios, mas que através do testemunho tão lindo da vida de vocês pudessem finalizar deixando uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Irmã, fica à vontade. Bom, acima de tudo isso que falamos, né? Realmente, assim, aquilo que brota no meu coração é uma pequena frase, né? Que diz assim, é preciso desejar e amar a Deus acima de tudo aquilo que vem dentro de nós. Então, a partir desse desejo de amar a Deus, é onde nós vamos, de certa forma, compreender o que Deus quer de nós. Então, como partilho daquilo que já vivi,
É justamente entre essas pedras e espinhos, entre flores, né, entre estes caminhos que nós vamos trilhando a cada dia, mas é na certeza de que Deus colocou um desejo no meu coração. Né? E posso dizer que se hoje sou uma religiosa, né, se hoje sou aquilo que Deus quer de mim, é porque eu disse um sim. Né? Então, para vocês, eu gostaria de dizer, né, que não tenha medo de dar este sim a Deus. Né? Não tenham medo de dizer sim àquilo que Deus quer de vocês. Né? E com certeza Deus vai realizar muitas coisas no seu coração, na sua família, né? Por meio deste sim dado com amor, esse desejo de servir e de amar a Deus, né? Ele com certeza vai saber lhe recompensar e muito bem. Amém. Irmã Camila. Eu pensava, né, o que dizer, Senhor? E o que vem no meu coração é realmente essa alegria que só Deus pode dar, né? Então, a felicidade que nós vivemos e que eu vivo de uma maneira pessoal, né, somente pode ser fruto desse concretizar a vontade de Deus, né? Que talvez fazendo outras coisas eu até estaria bem, né? Seria uma pessoa boa, né? Mas fazer a vontade de Deus, né, me tornou feliz, verdadeiramente, né? E Deus já nos permite gozar dessa felicidade aqui na Terra, né? Sabendo que a felicidade na Terra é limitada, né? Porque os sofrimentos fazem parte, né, da nossa vida, né? Mas é um antegozo do céu, né? Esse concretizar aquilo que Deus quer de nós, né? Então é esse chamado que Deus faz a cada um. Não tenhamos medo de cumprir a vontade dele, de perguntar a ele, né? Ou como diz aqui, de pedir. Vou pedir a Deus o que ele quer de mim, né? Perguntar a Deus o que ele quer e concretizar isso, né? Não deixar para amanhã, né? A gente sempre protela muito as coisas, né? Principalmente quando a gente fala da nossa vida, né? A gente sempre deixa para amanhã, né? Sempre deixamos para depois, né? Mas que seja o nosso hoje, né? O nosso hoje é o nosso agora, né? Só tem hoje para amar, né? Então hoje que seja essa minha decisão, né? E que talvez dessa partilha, né, o Senhor tenha colocado no coração de todos, né? Não só de alguns, mas de todos, né? O desejo de amá-lo mais e de servi-lo, né? De que a missão que Ele confia a cada um seja um chamado à vida consagrada, seja dentro do matrimônio, né? Seja no teu trabalho, seja onde for, né? Ser esse canal, né? Ser esse reservatório da graça de Deus, né? E assim podemos vivê-lo, né? Viver Deus, né? Como a nossa mãezinha, a nossa fundadora diz assim, tenha essa intimidade com Jesus, né? Fale com Ele em todo momento, né? Jesus fica comigo, Jesus eu te ofereço essa dor, Jesus eu te ofereço essa alegria, e assim a gente vai alimentando essa intimidade com Jesus, né? Que vai fazer com que a gente viva a missão naturalmente, né? A missão é aonde quer que a gente vá, né? E o nosso carisma é exatamente isso, né? Não perder a oportunidade de amar e evangelizar, né? Nunca perder, talvez seja uma pequenininha, talvez seja a primeira, talvez seja a última com aquela alma, né? Então, não deixar que passe a oportunidade, né? A graça, como o paizinho diz, né? Tenho medo da graça que passa, né? Então, agarra a graça que Deus hoje nos dá, né? Te dá de uma forma especial. Quando você perguntou, veio de imediato no meu coração, né? Foi exatamente a felicidade, né? A vida missionária para mim comporta uma felicidade imensa. Olha, se tem uma coisa que eu não me arrependi na vida, foi de ter abraçado a vida missionária, né? A irmã tem 12 anos de vida missionária. 5 anos e meio. 5 anos e meio, né? Eu tenho 22 anos, vou fazer 23 anos de vida missionária, mas eu digo a vocês, foram os melhores momentos, são os melhores momentos de toda a minha vida, de toda a minha história, né? E eu digo a você uma coisa, escolher Deus, escolher a vontade de Deus, nem sempre vai ser fácil. Mas eu posso dizer uma coisa a você, é a escolha mais feliz que você pode fazer. E essa escolha eu não me arrependo.
Amém. Amém. Obrigada por isso hoje. Que Deus nos abençoe. Fiquei muito feliz com o podcast de hoje. Então, gostaria mesmo de finalizar agradecendo pelo sim de vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês ensinam a nós leigos também um pouquinho do que é ser missionário no dia a dia, né? No matrimônio, no trabalho, enfim, em todos os lugares onde a gente vá. Que a vida de vocês sirva para inspirar, né? E levar Deus a muitas almas que talvez não o conhecem ou que estão distante deles. Que Deus abençoe muito sim de vocês. Né? E que quero agradecer principalmente a comunidade, porque vocês sempre abrem as portas para a missão também, né? Muito obrigada, Deus os abençoe. Eu sei que vocês tiraram um tempinho da rotina de vocês para dar o sim para estar aqui para esse podcast, então muito obrigada de coração. Eu disse, nosso fundador da missão, obrigada pela participação especial de hoje. Minha. Deus permitiu, né? Deus permitiu. Olha só, que alegria. Juntos. Já estava escrito que seria esse trio nessa verdade. noite. E você que está em casa, muito obrigada por acompanhar com a gente esse podcast. Lembre-se que toda terça-feira a missão sempre tem uma formação diferente e algumas são online. Então não deixe de curtir a página do YouTube, a nossa página no Instagram. Siga aí, comente sempre, deixe o seu like, ative o sininho, sabe? Adoro essa parte. Ative o sininho para receber a notificação. Enfim, também a gente tem que usar a internet como meio de santificar. Então, às vezes a gente fica no celular vendo tanta coisa que não vai influenciar em nada, a nossa vida não vai trazer bem nenhum. Quem sabe esse vídeo inspirou você talvez ser um missionário, né? Procure também, né, através do Waves, através da missão, né, mais informações sobre a missão, talvez como participar da missão, como ser um missionário, né. As irmãs também têm site, né, tem a página no Facebook. Então, às vezes a gente precisa conhecer também, né, a gente precisa ter essa experiência, como a irmã falou, né. E a vida missionária, olhando aqui, eu posso estar perto de vocês, é muito linda e muito rica. Então, a gente gostaria de finalizar rezando uma Ave Maria por todos os missionários do mundo todo, né? Que esses missionários sejam, como o Papa Francisco falou, uma igreja em saída, né? Que a gente possa levar o amor de Jesus a tantos corações que necessitam conhecê-lo, que necessitam da graça, que necessitam desse amor de Deus. Que nesta Ave Maria Nossa Senhora possa interceder por todos os missionários, pelas suas cruzes, pelas suas dificuldades, mas principalmente pela sua missão evangelizadora. E que também Nossa Senhora possa iluminar a todas as famílias, a todos os pais, a todos os jovens, que sejamos missionários. Posso fazer só um convite, cara? Com certeza. Por quê? Porque a partir de amanhã a missão vai estrear no YouTube um programa semanal que se chama No Coração da Igreja. Olha. E amanhã nós teremos o Padre Marcelo, que é vigário, lá da Catedral de Santo Antônio, em Chapecó, que irá falar um pouco sobre Santa Teresinha na vida missionária. Então, amanhã, no canal do YouTube... Não perca! Então, no Coração da Igreja sempre vai estar trazendo algum tema relacionado à espiritualidade, à doutrina, à vida dos santos. Então, canal da Missão Assa Misericórdia no YouTube. Muito bem. Rezamos juntos essa Ave Maria, então, pela intercessão de Nossa Senhora, que muitas almas sejam alcançadas através dos missionários e da missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.